Esta é a coisa mais perigosa da história da humanidade. With such destructive power, it threatens the world. A deadly game of stealth. An undeniable strategic deterrent. Nuclear warheads that can wipe out countries. Durante toda a Segunda Guerra Mundial, foram usados 5 megatons de explosivos. Este é um míssil Trident Gundo, que pode transportar 12 ogivas nucleares, e este único míssil contém 5 megatons de material explosivo. E um submarino pode transportar 24 mísseis Trident. Enough nuclear power to destroy the human race several times over. Em toda a nossa história, nenhuma arma foi tão mortal quanto esses submarinos. As pessoas não têm ideia do que nós, humanos, criamos. Os submarinos são feitos para serem invisíveis, ou seja, seu propósito é permanecer indetectável, não serem vistos por ninguém. Por meio dos submarinos, você pode exercer uma espécie de pressão psicológica sobre seu inimigo, porque eles podem estar em qualquer lugar a qualquer momento, e ninguém saberia. Por exemplo, você poderia estar nadando no oceano, se divertindo, e bem abaixo de você, poderia haver um submarino nuclear de 48 mil toneladas, que poderia destruir mais da metade do mundo com apenas um botão. Mas como a humanidade chegou a esse ponto? Como esses submarinos foram inventados? Como um submarino consegue ficar tão fundo na água por 3 a 4 meses? E mais importante, por que estou dizendo que esses submarinos são a coisa mais perigosa de toda a história da humanidade? Vamos encontrar as respostas para todas essas perguntas no vídeo de hoje. Nós humanos sempre estivemos em busca de maneiras de ir para debaixo d'água. Esta é uma imagem muito antiga de Alexandre o Grande, na qual ele está indo para debaixo d'água em um grande barril de vidro. Isso foi há cerca de 2000 anos. Depois, 1800 anos mais tarde, Leonardo da Vinci fez um esboço de um navio que poderia ir debaixo d'água. Curiosamente, Leonardo manteve todos esses esboços em segredo, porque temia que os humanos usassem tais navios para prejudicar uns aos outros. Então, em 1775, um cientista holandês fez um barco que podia ir debaixo d'água, que se parecia com isto. Ele foi chamado de barco Turtle, e foi o primeiro submarino da história humana. Os holandeses tentaram usar este barco contra a Grã-Bretanha na Guerra pela Liberdade, mas ele afundou e todo o experimento falhou. No entanto, no século XIX, o trabalho nessa ideia progrediu rapidamente. Um cientista alemão chamado Rudolf Diesel inventou um motor que mudou tudo. Esse motor misturava ar e combustíveis fósseis para criar pressão, resultando em uma pequena explosão que alimentava o movimento das coisas. Os alemães tiveram a ideia de usar esse motor em barcos submersíveis, e assim as baterias desses barcos poderiam ser carregadas debaixo d'água através desse processo. Cientistas alemães, trabalhando nessa ideia, inventaram o primeiro submarino moderno. Esses submarinos foram chamados de U-boats, mas eles tinham apenas um problema. Os motores desses submarinos precisavam de ar, e não havia tal sistema debaixo d'água. Portanto, os submarinos alemães precisavam subir à superfície a cada 48 horas para que os motores pudessem obter ar. Assim que subiam à superfície, eles eram detectados, e o elemento surpresa era perdido. Mas esse problema estava prestes a ser resolvido muito em breve. No século XX, após a Revolução Industrial, houve um boom tecnológico. As superpotências do mundo começaram a criar armas perigosas para destruir seus inimigos. Menos de 20 anos após os horrores da Primeira Guerra Mundial, outra guerra mundial começou. A Segunda Guerra Mundial começou em 1939. Milhões de pessoas foram mortas, e o mundo ocidental foi literalmente reduzido a ruínas. A Alemanha perdeu a Segunda Guerra Mundial, e seus submarinos U-boat caíram nas mãos dos EUA, do Reino Unido e da União Soviética. Esses 3 países perceberam que haviam obtido acesso a uma tecnologia incrível, pois ficou claro que quem quisesse dominar o mundo teria que dominar os oceanos. E esse foi o ponto de virada após o qual esses 3 países secretamente começaram a investir bilhões de dólares em tecnologia de submarinos. Durante todo esse período, entre os anos 40 e 50, os cientistas descobriram a energia nuclear ao dividir átomos. E a coisa especial sobre essa energia nuclear era que todo o processo de fissão nuclear não exigia ar. Então, nos anos 50, um oficial da Marinha Americana chamado Hyman Rickover teve a ideia de que se pudéssemos gerar eletricidade usando energia nuclear e todo esse processo não exigisse ar, por que não instalar esses reatores nucleares em submarinos? Dessa forma, a necessidade de os submarinos emergirem a cada 2 dias seria eliminada. Ele compartilhou essa ideia com o chefe da Marinha Americana. O chefe americano ordenou AOS engenheiros que instalassem uma usina nuclear dentro de um submarino para testar a ideia de Rickover. E foi isso que foi feito. O experimento foi bem sucedido e tudo mudou. Nuclear power has broken those bonds. Can go around the world on a core of uranium only slightly larger than a golf ball.
Agora os submarinos não precisavam mais emergir para obter ar após um curto período. Um submarino poderia permanecer submerso por até 20 anos. No entanto, os submarinos têm soldados treinados a bordo, e provisões para sua comida e bebida precisam ser organizadas. Portanto, a cada 3 meses, o submarino precisa emergir para que os suprimentos de comida possam ser reabastecidos e novos soldados possam embarcar no submarino. Devido ao reator nuclear, os submarinos agora podiam ficar facilmente nas profundezas do oceano por meses. Mas apenas permanecer debaixo d'água não era suficiente. O sonar ainda poderia detectar submarinos. O sonar é uma técnica que usa ondas sonoras para detectar objetos na água. Naquela época, todos os países superpoderosos eram suficientemente avançados para usar a tecnologia de sonar. Para combater isso, os submarinos foram revestidos com telhas de borracha para que os sinais de sonar não se refletissem. Esses grandes ventiladores foram transformados em motores em modo silencioso para eliminar qualquer tipo de ruído debaixo d'água. E esse silêncio é muito importante não apenas do lado de fora, mas também dentro do submarino. Dentro do submarino, tudo é coberto com borracha para evitar até o menor ruído. Até mesmo a louça usada para comer é coberta com borracha. Dentro do submarino, as pessoas não têm conexão com o mundo exterior. Cada marinheiro submarino recebe um endereço de e-mail pelo qual sua família pode enviar e-mails, mas cada e-mail é revisado pela alta administração antes de ser transmitido ao marinheiro submarino. Basicamente, o motivo para isso é que eles não querem fornecer nenhuma informação a esses oficiais que possa diminuir sua moral. Por exemplo, se um membro da família de um marinheiro submarino morrer, a notícia só é dada a eles depois que o turno deles termina, e o turno geralmente dura 2 a 3 meses. Então, o dever desses marinheiros submarinos é muito difícil. Agora, se voltarmos para os anos 70 e 80, os submarinos estavam ficando maiores. Se compararmos os submarinos em forma de U da Alemanha com os submarinos americanos, havia uma enorme diferença. Esses submarinos são muito grandes. Se dermos zoom, você pode ver as pessoas. Aqui está a cozinha, este é o reator nuclear, e esta é a área onde a tripulação dorme. E se você olhar de perto, a tripulação está dormindo ao lado de alguns tubos. Esses tubos contêm mísseis nucleares. Os mísseis são lançados através desses tubos. Apenas um submarino americano tem mísseis nucleares suficientes para destruir todo o nosso planeta. Depois de explicar tudo isso, se agora olharmos para o verdadeiro propósito dos submarinos, é retaliar a um primeiro ataque nuclear. Isso significa que se um país, digamos os EUA, atacar a Rússia com armas nucleares, os submarinos russos, estando submersos em um local desconhecido, sobreviveriam ao ataque nuclear e retaliariam alvejando os EUA com mísseis nucleares. E esses submarinos nucleares não precisam de permissão de nenhuma autoridade governamental. Então, se os EUA atacarem a Rússia com armas nucleares, os comandantes dos submarinos russos lançariam um contra-ataque nuclear sem esperar por nenhuma ordem. É por isso que cada submarino tem uma carta secreta em sua caixa de segurança. Se um país for atacado com armas nucleares e sua liderança for morta no ataque, a carta contém instruções para o comandante do submarino sobre o que fazer em seguida. Portanto, os submarinos servem como uma espécie de defesa psicológica, impedindo que outros países lancem um ataque nuclear contra o seu país. É por isso que, apesar de terem tantas bombas nucleares, a Rússia e a América não se atacam. Esses submarinos estão impedindo a guerra nuclear. Atualmente, 6 países no mundo têm submarinos nucleares: EUA, Reino Unido, França, Índia, Rússia e China. É por isso que esses países são gigantes militares. Ter armas nucleares em terra é poderoso. Ter armas nucleares em jatos também é muito poderoso. Mas com essas duas opções, você pode ver e alvejar as armas nucleares. No entanto, quando você tem submarinos nucleares que vagam silenciosamente pelos oceanos, você ganha uma vantagem significativa de surpresa sobre o seu inimigo. Outro grande benefício dos submarinos é que eles são excelentes para espionagem. Tenho certeza de que todos vocês sabem que toda a comunicação no mundo hoje acontece por meio de cabos submarinos. Não apenas a internet, mas as comunicações militares também usam esses cabos submarinos. E esses cabos estão tão profundos no oceano que ninguém pode pensar em alcançá-los, exceto os submarinos. Na década de 1970, as agências de inteligência americanas, juntamente com a Marinha, planejaram encontrar e grampear os cabos de comunicação russos no Oceano Pacífico. Uma equipe de submarinistas foi enviada para essa área e a 120 metros abaixo do mar, eles encontraram um cabo conectado à base naval soviética. Os americanos colocaram um gravador de fita nesse cabo e conseguiram ouvir todas as comunicações soviéticas.
Os russos nem podiam imaginar que alguém pudesse fazer isso. Os americanos executaram isso de forma muito inteligente, mas o único problema era que as fitas se enchiam muito rapidamente, e todo mês, mergulhadores tinham que ir substituir as fitas antigas por novas. Isso continuou por cerca de 8 a 9 anos, e toda a estratégia naval da União Soviética chegou a AOS americanos. Finalmente, um agente da agência de inteligência americana vendeu essas informações para os russos por $35 mil, e os russos pegaram o gravador. Até hoje, países grampeiam cabos de fibra óptica submarinos. Se você ler o relatório do ex-contratado da CIA Edward Snowden, encontrará muitas coisas desse tipo. De qualquer forma, se voltarmos à questão de qual é o poder destrutivo de um submarino, deixe-me explicar com uma demonstração. Este é um submarino da classe Ohio que carrega mísseis nucleares. Cada míssil tem ogivas em forma de cone. Quando um míssil é lançado de um submarino, ele sai da atmosfera terrestre em velocidade total, e uma vez lá, o motor do míssil desliga. Então, essas ogivas em forma de cone se separam do míssil e pousam em seus alvos, explodindo tudo no alcance. O poder de um míssil lançado de um submarino é 12 vezes maior do que a bomba atômica lançada no Japão. E cada submarino pode carregar 24 desses mísseis. Esses submarinos são um exemplo das invenções destrutivas que os humanos criaram para se destruir mutuamente. Eles também mostram que os humanos podem alcançar qualquer coisa que desejarem. Apenas pense por um momento sobre como operar uma máquina debaixo d'água por 3 a 4 meses sem ar. Parece impossível, mas nós humanos conseguimos. Por quê? Simplesmente porque todo o nosso foco está no poder, controle e dinheiro. Imagine o que poderíamos alcançar se esse foco estivesse na paz, no fim da pobreza e na cura de doenças. Se você gostou do vídeo de hoje, por favor, inscreva-se no canal. Pode ser algo pequeno para você, mas significa muito para nós. Isso nos mantém motivados. Estas são todas as fontes que consultamos para este vídeo. Vejo você no próximo vídeo. Cuide-se.